E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, mais um vídeo aqui do canal, trazer para vocês o relatório gerencial do DEVA 11, tá? De dezembro de 2022. Fiz umas mudanças aqui da forma de como apresentar o relatório e vocês vão deixar aqui no comentário se vocês gostaram dessa nova apresentação ou da forma antiga lá com o relatório aberto, beleza? Na descrição do vídeo vai ter o link do grupo do Telegram. Peço para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar sua curtida, que é muito importante para entregar esse conteúdo para mais pessoas e me ajudar também a crescer aqui no YouTube, tá certo? Então conto com a ajuda de vocês. Sem mais enrolação e dados os avisos, vamos para o vídeo. Aqui é a apresentação do DEVA 11, relatório mensal de dezembro. Passando aqui para os destaques, né? Isso aqui tudo, tá, pessoal? Tem no relatório gerencial, vou deixar também na descrição o link do relatório para vocês, caso queiram abrir lá, vai ficar disponível. E nos destaques, o fundo pagou R$ 1,05 por cota, agora ele vai ser pago em janeiro, né? Dividend yield de 1,2, que representa um CDI de 107,1% CDI. A inflação da carteira está inflação mais 10,44, né, a taxa média da carteira do fundo. Isso representa 83,6% da carteira dos CRIs. 99% está protegido contra a deflação. Existe hoje 48 CRIs divididos em 16 estados, 129 mil cotistas, um número expressivo de cotistas. A carteira 100% adimplente, isso representa 15,4% de dividend yield nos últimos 12 meses. Nos comentários aqui do gestor, o DEVA distribui um total de 14,7 milhões que se referem aos R$ 1,05 por cota, isentos de imposto de renda, e que equivale, né, ao dividend yield de 1,2%. O dividend yield, como eu falei para vocês, o anual fechou em 15,4%, resultado dentro das expectativas da gestão. A média mensal ficou em 1,2, mesmo sendo impactado negativamente pela deflação ali nos meses de julho, agosto e setembro. Aí eles mantiveram seu patamar expressivo de resultado no acumulado do ano. Então, meio que compensou aquela inflação alta ali de fevereiro, março e abril, e teve a deflação em julho, agosto e setembro, tá? Ainda no comentário do gestor, o mercado segue precificando os eventos relacionados ao cenário político, o que tem mantido a volatilidade nas negociações mais acentuada. É importante comentar que esse comportamento continua abrindo a janela de oportunidades para a aquisição de ativos a preços significativamente descontados. Explico aqui na questão do cenário ainda, cenário político e econômico indefinido, isso traz uma certa desconfiança e volatilidade aí para baixo, né, no mercado de fundo imobiliário. Então, eles explicam, né, que pode ser uma janela de oportunidade para se adquirir fundos imobiliários, né? Mas para o rendimento de janeiro serão considerados 21 dias úteis, sendo que 15 dias com IPCA de novembro de 2022, que seria 0,41, e 7 dias IPCA de dezembro de 2022 a 0,62%. Aqui na carteira do fundo, todas as operações do fundo encontram-se adimplentes perante a totalidade das suas obrigações. Teve a mudança aqui no loteamento Goiás, né, a operação estruturada loteamento Goiás, teve suas condições revistas no mês de dezembro, aí diante da piora do cenário econômico, que como consequência aumentou a inadimplência da carteira e diminuiu as vendas, uma reestruturação foi necessária para alongamento da dívida e adequação da taxa de remuneração do CRI, acordada entre o devedor e todos os investidores desse CRI, possibilitando ao incorporador ter mais tempo hábil e recursos para trabalhar na recuperação da carteira e melhorar as vendas. Aí reforçamos que, como já ocorrido em outras ocasiões, eventuais reestruturações de dívidas são comuns em ativos high yield e possuem finalidade de manter a operação saudável e rentável ao fundo e tomadores, sempre visando o médio e longo prazo. Ainda na parte da carteira, em linha com a modelagem do fundo, a taxa média ponderada fechou do CRI, né, em 10,4 mais inflação, contando com a duration baixa de 2,2 anos e ativos com robusta estrutura de garantias. O fundo encerrou o mês 88% alocado em 48 CRIs, 6,6% alocado em cotas de outros fundos e 4,4% permaneceram em caixa aguardando futuras liquidações. A parcela de CRI é composta em 37,2% em cotas sêniores, 36,9% por séries únicas e 12,8% por cotas subordinadas.
Ainda falando sobre essa questão da subordinação, vou falar para vocês explicar detalhadamente isso aí. O tipo de ativo, eu já falei para vocês, né, que seria os gráficos. A parte do segmento, 31,9 do setor corporativo, 20,6 multipropriedade, loteamento aqui 15,1, 13,7 incorporação vertical e 5,3 shopping, né? Seria as cinco principais posições na exposição da carteira do DEVA. Na parte da subordinação, eu queria explicar para vocês, já faz um bom tempo que eu expliquei isso, então é bom explicar novamente. A subordinação quer dizer um cascateamento de pagamento, uma forma de garantia dos pagamentos dos CRIs, em que as cotas sênior, né, os CRIs sênior são mais conservadores ali, tem uma taxa menor, porém uma maior segurança no seu recebimento. A mezanino seria do meio termo ali, e a subordinada seria a de menos prioridade, né, que seria a mais arriscada aí, a que tem as maiores taxas na carteira do fundo. E a única aí seria uma coisa só, certo? Para explicar isso, eu coloco aqui um exemplo de R$ 1 milhão, tá? Que seria o valor total dos CRIs, em que o primeiro CRI seriam três CRIs, né? Eu vou botar logo Americanas aqui, que é o assunto mais falado do momento. Então, são três CRIs adquiridos aqui do fundo, em que o fundo colocou 1 milhão, sendo que o recebimento desses CRIs corresponde a valores diferentes. Eu coloquei aqui, que seria a cota subordinada, iria receber, né? O fundo iria receber 200 mil, a mezanino 300 mil e a sênior 500 mil reais aí, nesses valores. E como é que acontece o cascateamento? É da seguinte forma: se a subordinada é a mais arriscada e a última a receber, e a mezanino ou a do meio ali, né, e a sênior a prioridade, então vamos supor que em janeiro de 2023 entrou e pagou-se 1 milhão, tá? O devedor pagou 1 milhão, então os três CRIs receberam o valor correto, né? O fundo recebeu esses valores. Porém, em fevereiro entrou 850 mil, ou seja, houve pagamento de 850 mil. Então, como as cotas do sênior, né, do CR sênior aqui, seria a prioridade, então o fundo iria receber primeiro os 500 mil do CRI Americana Sênior, 300 mil do mezanino e apenas 50 mil desse subordinado, ou seja, esse CRI estaria inadimplente aqui em 150 mil reais. Então a prioridade sempre é essa. Quem vai se ferrar primeiro é a subordinada. Já no segundo exemplo, nesse segundo exemplo que eu coloquei aqui, essa terceira opção, seria o seguinte: em março de 2023 entrou 700 mil. Então, a Americanas aqui continua sendo recebendo seus 500 mil, sobrou 200. Então, esses 200 vêm para cá, para mezanino, que seria o segundo a receber, porém ainda falta 100 mil dele e os 200 mil da subordinada, ou seja, esse CRI estaria totalmente inadimplente e já o CRI mezanino já estaria inadimplente em 100 mil reais aí, certo? Então, o mês de abril aí, né, a gente fosse botar outro exemplo, e tivesse recebido só 400 mil, então a cota sendo ia receber 400 mil e ficaria faltando a receber 100. A mezanino não ia receber nada, nem a subordinada, beleza? Espero que eu tenha deixado bem claro aí, bem explicado como é que funciona esse cascateamento de pagamento, né? Essa questão da subordinação no CEIs. Então, se você tem um fundo que a sua carteira tem muita porcentagem subordinada, né, de CRI em subordinada, e outro com uma menor proporção, então esse que tem mais vai ser mais arriscado do que esse segundo fundo. E se ambos estiverem pagando o mesmo rendimento, então você está passando um risco muito mais elevado nesse primeiro fundo que tem essa subordinação mais alta. Então, tem que ter cuidado com isso aí, certo? Aqui mostra também, né, continuando a carteira, a taxa média, em forma de gráfico aqui. A parte de protegida contra a deflação, 99% dos CRs estão protegidos contra a deflação e apenas 1% não. Isso quer dizer que quando se tem um mês com inflação negativa, esse CRI ele vai apenas zerar aquele valor do IPCA e vai receber apenas o valor pós-fixado. Exemplo, IPCA mais 3%. Esse IPCA, como está em deflação, ele vai ficar zerado, porque a carteira é protegida, e vai receber a porcentagem desses 3% aí, né, dividido nos meses do ano.
Já um CRI que não tem a proteção da deflação, ele vai ficar negativo, ou seja, essa porcentagem que ele está recebendo no mês, ele vai ser impactado diretamente por esse valor negativo. Muitas vezes zerando esse rendimento desse CRI, ou até ficando no negativo, devendo. Na parte daqui da carteira do portfólio de FIIs, eu, como já falei em outros vídeos, não gosto de fundo imobiliário de papel, né, de CRI que tem fundo imobiliário dentro, a não ser que seja uma estratégia bem definida. A questão aqui do DEVA, tem aqui o próprio fundo da casa, né, o DVFF, fundo de fundos, sofrer, né, está sofrendo muito aí, carregando esse fundo no quesito de virar a carteira. O fundo não consegue girar, vender o DVFF, porque o mercado está em baixa e só vai conseguir vender, né, fazer um ganho de capital quando o mercado virar e se o fundo, a cota, né, voltar a ficar positiva na sua carteira, né? Até que isso aconteça, tem que esperar um pouco e representa 3,2% do PL, ou seja, um número bem considerável aí. Tem um XBXO também, tá? É outro que eu também não gosto, né? Seria o dono do circuito de compras, o gestor é um recap, o filoteamento também é outro, Serra Verde, também não gosto, tá? 2% da carteira também, então isso poderia estar alocado em outros RIs, tá? Mas é apenas minha opinião, tem que entender também a visão do gestor, se ele entende que vale a pena, então quem tem um fundo tem que se dar o crédito à gestão aí. Parte do dividend yield, né, como eles falaram, a parte média de 1,2 representou 15,4% no anual. Fiz questão também de colocar esse gráfico para mostrar para vocês, né, a inflação que foi muito alta lá nos meses de março, abril, maio, que foi quando o fundo recebeu muito rendimento, mais principalmente aqui abril, maio e junho, que foi referente aos meses de inflação passados, né, que tem aquele atraso do repasse. Então, o fundo só vai receber muito rendimento se o IPCA também for muito alto. Enquanto o IPCA for mais nivelado ali, ele vai receber também um rendimento mais abaixo. Então, eu acredito o DEVA pagando hoje 1,5, com a inflação mais nivelada aí, sem deflação, acredito que ele vai ficar pagando aí na faixa de 1,10 a 1,30 aí no máximo, tá? A não ser que tenha algum mês que a inflação suba muito. Aqui a DRE do fundo, também mostrar para vocês os efeitos da deflação, né? Quando vê aqui de julho a agosto, ainda com resultados dos meses passados, aí em setembro começou a impactar, né? Mais fortemente com os resultados de julho e agosto, recebendo apenas 57 mil dos normais 5,7 milhões, né? E já em outubro foi resultado negativo e depois começou já uma recuperação, que ele pega uma parte de outubro e outra de novembro, né? Conforme aqueles 21 dias úteis, uma parte sendo de um mês e outra do outro. Já dezembro voltou a subir bem, tá? Voltando aqui aos patamares de agosto. Então ele tende a ficar nesses valores aí, em 5, em 15, em 20, tá? Futuro do DEVA em 2023. Fechar aqui o compartilhamento. Como eu falei, o DEVA, né, vai depender muito de onde vai a economia aí do Brasil para o ano 2023, mas acredito que o fundo de papel, né, como já saiu nos relatórios focos aí do Banco Central, na faixa ali de 5, 5,5% até no máximo 6 ali da inflação. Então acredito que ele vai pagar esses rendimentos que eu já falei para vocês. A gestão poderia melhorar um pouco a sua comunicação. Os relatórios deles são muito bem feitos, tá? Mas lá no começo do ano de 2022 ali, apesar que tiveram muitos problemas, né, o pessoal muito sem noção, né, nas redes sociais da Devant. Então a gestão meio que se fechou no primeiro momento. Então espero que a gestão fique mais comunicativa aí com o mercado, tá? Então tudo vai depender da parte política e econômica do novo governo e esse cenário também da Selic que pode ajudar o fundo, beleza? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Deixa aí no comentário se vocês gostaram nesse novo vídeo, né, nesse novo formato. Deixa aí seu comentário e se inscreva no canal e dê a curtida. Valeu, gente. Tchau, tchau.